de frente para a delegacia. Os Crossed faziam a sua festa. Vemos então Serena segura em sua sala e ela ouvia alguém subindo as escadas. Seria então Matias? E ela via que ele estava muito perto. Mas por que será que ele havia parado? E estranhamente ela ouvia uivos. Então depois ela dizia que depois que o mundo acabou, ela não pensou em nada além do próprio Matias e que precisava muito dele naquele momento. Mas agora ele estava a caminho, porém ela tinha que entender a situação. Ela tinha que ser realista. Se ele a encontrasse, não acabaria bem. E enquanto isso, o nosso Matias estava em uma luta fervorosa. Porém Matias era muito melhor que um gordão usando uma arma de choque. O Matias consegue se levantar e dar uma na cara do gordão, bicho. Em paralelo, mostrava um flashback de Matias ligando para Sergei. O Matias desistiu de tudo por ela. E lá estava ele agora, metendo a porrada no seu antigo chefe. Aí voltamos para o flashback e o Sergei falava: "E tu quer dizer que você vai me abandonar depois de tudo que eu fiz por você?" E o Matias: "Sim, é por amor, porque eu a amo." Ô Matias, você tá me tirando? Que história é essa de amor, rapaz? Por uma policial ainda por cima, Matias. Pode não, pô. E era isso. Foi um amor proibido que gerou toda aquela confusão. Enquanto o Matias estava descendo a porrada no Sergei. Mas disse que estava marcada. Mas qual era mesmo a palavra? Não importa, porque paralelamente, no presente, Matias acabava com Sergei. E no passado, Matias dizia adeus a Sergei e simplesmente ia embora. E no presente, ele também dizia adeus, mas de um jeito diferente. Enquanto isso, em sua sala, Serena via que Matias começou a se mover novamente e agora não tinha mais obstáculos. Enquanto isso, Serena, em mais uma de suas gravações, dizia: "Você se lembra da última vez que nos vimos?" Naquele mesmo dia que ele pediu demissão para o Sergei, ele foi direto para sua sala. Estava muito feliz e contente. E paralelamente ele já estava no corredor de sua sala, enquanto ela continua dizendo que nunca viu ele tão animado antes. Ele contava a ela animadamente que estava fora, e ele já tinha dinheiro, então era só ela aceitar. Ele estava cheio de expectativas, dizendo que a amava, que seriam só eles dois. E olhando em seus olhos, ele perguntava: "Você está pronta para ir?" Enquanto o Matias do presente estava de frente para a porta. E sem nenhum problema ele consegue entrar. E no passado, víamos que ela estava muito confusa e não estava absorvendo bem a situação. Então ela simplesmente dizia para o Matias que não poderia ir com ele, abandonar tudo e simplesmente vazar. O Matias do presente arrebentava a mesa facilmente, por simplesmente não ser a sala dela. E traçando os paralelos, ele perguntava: "Por que você não pode ir?" Ela chorava e o Matias começava a ficar muito irritado. E o Matias começava a ficar puto real, bicho. Até no presente ele ficava assim. E ali no passado, a Serena puxava o Matias pelo braço dizendo que eles não poderiam conversar ali. E conversando a sós, ela explicava tudo pra ele. Sua desculpa era: "Nós somos totalmente diferentes. Isso não vai durar." Ela revela então que estavam trazendo o Sergei até ali e queriam que ela liderasse a operação. E o Matias ficou puto pra caramba com essa revelação, bicho. Então ele percebeu de cara que ela estava apenas usou desse relacionamento para se aproximar e pegar o Sergei. A tornozeleira? Era só para localizar o Sergei e todo o resto. Que infortúnio, né, Matias? E Serena, em sua sala, via que ele se aproximava cada vez mais. E quem diria, né? Uma cruz em seu rosto o faria se lembrar de um coração partido. E quando a ficha caiu para ele, meu amigo, ele não gostou muito não, viu? E é claro que o Matias não estava vindo ali para se desculpar. E então nos é revelado o que o Matias fez com ela após descobrir. Ele a imobilizava, impedindo qualquer ação. E então começava a fazer coisas com ela de forma forçada.
E após ter cometido este ato horroroso, ele simplesmente vai embora, como se nada tivesse acontecido. Uma das primeiras condições da felicidade é a ligação entre o homem e a natureza não pode ser quebrada, disse Tolstói, repassado a Serena. E privados de um trabalho significativo, homens e mulheres perdem a razão da existência. Eles ficam completamente loucos. Aqui aprendemos que Tolstói é o grande sábio da era moderna. Mas enquanto o nosso Matias andava tranquilamente pela rua, ele era parado, ou melhor, surpreendido por uma Crossed. E esta foi a responsável por infectá-lo. Após descobrirmos tudo sobre o que aconteceu, Matias finalmente chega na sala certa. Então, para garantir que o pior não acontecesse, Serena aponta a arma para si própria. E então, quando finalmente Matias abre a porta, Serena não está mais entre nós. Mas o Matias fica, que chato, hein? Aí ele olha para cima e via que na prateleira havia um saco de farinha vencido da Dona Benta. E o que você acha que ele fez com essa farinha aí? Cocô é merda! É merda pra caralho, tá? I am the ultraviolet jungle! Uma vez, eu nunca passei mal tomando leite. Voltamos então para o nosso Matias, recriando a exata mesma cena do primeiro capítulo. Mas aí que tá, há quanto tempo ele tá nisso? Quantas vezes esse loop já aconteceu na cabeça dele? Bom, nunca saberemos. E é assim que acaba a nossa história.